Saudos irmãos com a paz do Senhor. Eu vou falar um resumo e o que eu entendi sobre o capítulo 9 do livro de Atos. O capítulo 9 do livro de Atos, boa parte dele fala sobre a conversão de Saulo. Aconteceu o seguinte: ele estava indo até Damasco, de Tarso até Damasco, buscar umas cartas de apresentação. Com essas cartas, ele poderia prender os cristãos. E aí ele foi até Damasco com esse objetivo. Antes de chegar em Damasco, ele andando pelo caminho, uma luz muito forte brilhou, ele caiu no chão e ficou cego. E ele ouviu uma voz, era Jesus nessa voz, e Jesus disse para ele ir até Damasco, que quando ele chegasse lá, algumas pessoas diriam o que ele ia fazer. Ele foi. Chegando lá, ele ficou hospedado na casa de Judas, e nessa cidade tinha um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ananias recebeu uma visão de Deus, dizendo para ele ir até a casa de Judas, porque Saulo estaria lá, e disse para ele ir lá, orar por ele e dizer que Deus iria precisar dele para fazer a obra dele. Só que Ananias ficou com medo, porque sabia quem era Saulo, sabia o que Saulo andava fazendo. Por isso que ele ficou com medo. Mas aí Deus disse para ele não ter medo e disse ele que fosse. Ananias obedeceu e foi. Chegando lá, ele disse a Saulo que o mesmo Jesus que falou com ele antes de entrar a Damasco, falou com ele e disse que Deus iria precisar de Saulo para fazer a obra dele. E aí, ali, naquele momento, ele orou por Saulo. Depois dessa oração, Saulo voltou a enxergar. E depois que ele voltou a enxergar, ali naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Depois que ele foi, depois desse dia, uns dias depois, Saulo começou a pregar o evangelho em Damasco. Só que alguns judeus dessa cidade de Damasco, eles não gostaram muito disso e planejaram matar Saulo, porque não acreditavam no que ele estava dizendo. Aí alguns amigos de Saulo que estavam em Damasco ficaram sabendo e arrumaram algum jeito de Saulo sair da cidade sem ser percebido, porque até os portões da cidade estavam sendo vigiados para que ele não saísse. Então colocaram Saulo em um cesto e depois ele saiu e dali ele foi até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele começou a pregar o evangelho, começou a falar do amor de Deus. Só que aí muitas pessoas não acreditaram, justamente porque ele era um perseguidor dos cristãos. Só que aí Barnabé, ajudou Saulo e disse que ele havia sido convertido realmente. E disse que ele realmente havia se convertido. E aí as pessoas acreditaram e Saulo se juntou a esses cristãos, a esses irmãos. Só que aí também, nessa cidade, eles também começaram a falar do amor de Deus naquela cidade. Só que também em Jerusalém também tinham judeus que foram criados fora de Israel. Esses judeus também queriam matar Saulo. E aí Saulo fugiu novamente. Fugiu não. Alguns irmãos souberam e colocaram ele para ir para a cidade de Cesareia. E de Cesareia ele voltou para Tarso. Nesse percurso, a igreja crescia em grande número de pessoas rapidamente. Ela crescia cada vez mais, porque existiam muitos cristãos. E esses cristãos, eles falavam do amor de Deus a todas as pessoas. Eles pregavam a todas as pessoas que eles viam na rua, entendeu? E os cristãos o número de cristãos na igreja foi crescendo cada vez mais. Mas no capítulo 9 também fala que Pedro foi até uma cidade chamada Lida, e nessa cidade ele curou um paralítico, que ele era um paralítico desde muito tempo, e ele orou por uma mulher que ressuscitou em nome de Jesus, por uma mulher chamada Dorcas. Essa mulher havia morrido, e ela estava hospedada no andar de cima de uma casa,
E aí chamaram Pedro, souberam que Pedro estava na cidade, chamaram Pedro para orar por ela. Eles oraram e ela ressuscitou. E o que eu entendi desse capítulo foi que nós devemos ter essa ousadia que Saulo teve. Nós devemos ser como ele, porque Saulo, junto com os outros seguidores de Jesus, eles viam um grupinho de pessoas conversando e até adorando a ídolos, as crenças deles. Eles falavam do amor de Deus, falavam que aquilo é errado. Eles falavam que Jesus havia morrido na cruz para salvar a humanidade. Eles pregavam do jeito deles. Por isso que o número de cristãos na igreja foi aumentando, justamente por isso, porque eles iam pregando a todas as pessoas de várias cidades. Não é? Tanto que depois o nome dele mudou para Paulo e ele viajou por vários lugares, chamada viagem missionária, e nessas viagens eles iam pregando para as pessoas. Eles iam pregando para as cidades onde eles passavam. E é isso que eu entendi, que nós devemos ter essa ousadia de Saulo. Ver qualquer pessoa que precise da nossa ajuda e falar do amor de Deus. Não só que precisa, mas aquelas também que não precisam. Que, na verdade, todas precisam, né? Mas, tipo, aquelas que são menos necessitadas do que as outras. A gente precisa falar do amor de Deus para elas, porque elas precisam. Nós devemos ter essa ousadia de Saulo. E é isso. Amém.